Começar a nossa reunião dos Fast Talkers, hoje com a Fabi, falando sobre as deficiências adquiridas ao longo da vida. Então, Fabi, boa noite, bem-vinda, bem-vindo a todos. Obrigada pela presença. Muito bem. Eu queria, o tema de hoje é a deficiência adquirida na fase adulta. O que acontece? Quando você nasce com alguma deficiência ou adquire a deficiência na fase de criança, é mais fácil do que na fase adulta. Por quê? Porque você já cresce com a deficiência, sabe lidar, sabe ter hábitos. Uma pessoa adulta que adquire na fase adulta pode ter mais dificuldade de lidar que ficou deficiente. Por quê? Ela vai querer fazer coisas que ela já fazia e que não pode fazer mais daquele jeito. Fica mais difícil a situação dela em si. Não é todo mundo que tem força de vontade para superar. Entende? Mas o que você acha que dificulta a pessoa na idade adulta ela aceitar e buscar assim, uma ajuda, melhorar, se adaptar, né? Porque ela não aceita que não pode fazer mais coisas. Uhum. E por que você acha que isso? E por que você acha e por que você acha que isso acontece? Por que você acha que essa dificuldade não pode mais. Muito bem. E quais aí na sua opinião, no que você pesquisou, qual que é a deficiência que é mais difícil da pessoa aceitar? A deficiência visual. Em Santos aí tem um trabalho do Lar das Moças Cegas com pessoas... Em muitos lugares não tem. Muito bem. E o pessoal concorda, não concorda? Conhece Pode. É isso que eu ia te perguntar, assim. Você poderia tentar dar exemplo assim, de um caso que a pessoa não teve mais dificuldade e um caso que a pessoa, mesmo adulta, ela teve a deficiência e ela conseguiu superar? Olha, eu conheço a moça que trabalha na Casa da Vivi, que também é minha amiga. Ela tem uma amiga que é deficiente visual, que ficou deficiente visual adulta, só que ela faz tudo dentro de casa. Muito bem. Então ela se adaptou à deficiência dela.
Sim. Tem gente que se adapta e gente que não se adapta. Mas por que você acha que existem pessoas que se adaptam, que nem essa moça, e tem pessoas que não se adaptam? O caso que eu vou dar agora é da minha família, meu irmão. Sim. Ele já tinha uma deficiência visual, foi operar a catarata e perdeu a visão. Sim. E já enxerga um pouquinho de uma da vista. Sim. Só que ele não procura fazer nada para se adaptar. Ele não aceita. Muito bem. Ele não. Ele fala que não podia mais, que não pode mais ler, mas ele pode ler se ele aprender de palavras. Só que ele não aceita. Ah, não. Ele queria ler como antes. Sim. Ele não aceita ao se adaptar, ao se incluir numa sociedade que tem várias pessoas com deficiência. Então, você acha que o caso da moça que se adaptou é porque ela aceitou a deficiência e aí ela conseguiu buscar meios para alternativos. E aí ela... Tem cidades que têm mais recursos e tem cidades que não. Você acha que lá onde seu irmão está não tem muitos recursos? Eu acho. Tá. André, Léo, quiserem abrir o microfone, dar opinião, falar, o que vocês acham? Vocês concordam com a Fabi, com o que ela está falando, das deficiências quando a gente adquire na idade adulta? Vocês também acham que é mais fácil, mais difícil se adaptar? Ou vocês acham que não, que se a pessoa se esforçar, ela vai se adaptar? Qual que é a opinião de vocês? Só abrir o microfone. Quem nunca mais participou foi o Márcio. É. Eu acho que se a pessoa se esforçar, por mais que seja difícil, ela consegue se adaptar. Isso em qualquer idade. Mas o que você acha, Léo? Quando a pessoa, ela no caso do irmão dela, né, tem a dificuldade, você acha que a aceitação interfere nisso? Da pessoa estar buscando ajuda? O fato da pessoa não aceitar interfere? Ou você acha que não? Tem muita pessoa que se entrega a difícil. Mas também tem muita pessoa também que se esforça. Fala, André, você escreveu no chat, mas fala com essa voz linda que Deus te deu. Fala pra gente. Você acha difícil? Mais fácil? Conta pra gente. Você tá entre amigos aqui, você abre o microfone só, que você tá com o microfone fechado. Pra mim é mais difícil. Você acha que é mais difícil? Por que você acha que é mais difícil? Quais os fatores que interferem? São fatores? Isso, tem tantos. Fala alguns aí pra gente. Deficiência, cadeirante,
Por exemplo, a Fabi falou da deficiência visual, né? Mas aí você pode falar de outro tipo de... Também visual também, é mais difícil. Você acha a deficiência visual é mais difícil, mas assim, a pessoa, sei lá, o nosso corpo ele é sábio, né, gente? E assim, quando a gente perde um dos nossos sentidos, os outros eles acabam se aguçando mais. Então, se eu perco a minha visão, eu fico com o meu ouvido mais apurado, o meu tato, ou o meu olfato, o meu paladar. Então, assim, a gente vai... o corpo ele vai tentando compensar aquela deficiência de uma outra forma, né? E como a Fabi falou, eu não posso ler mais um livro como eu lia antes, mas eu posso aprender o Braille e ler. E tem muita gente que tem deficiência visual e que trabalha, né? Trabalha com computador, inclusive. Então, porque hoje temos aí tecnologia, nós temos inteligência artificial, a gente tem... Então, mas assim, o que eu quero que vocês me digam se hoje a gente tem tantos recursos, né? E que ajudam aí, por que as pessoas às vezes têm tantas dificuldades em se adaptar quando elas adquirem uma deficiência na idade adulta? O que acontece para essas pessoas terem tanta dificuldade em... A Fabi falou um fator de aceitação, né? O fato de, às vezes, a gente não aceitar é um fator, mas o que mais que acontece, né? Com a pessoa... Eu também os preconceitos também das pessoas. Uhum. Também. Você acha que o preconceito... Que não aceita muito a deficiência daquela pessoa. E aí você acha que a pessoa se importa muito mais com o que as pessoas pensam a respeito dela e isso acaba interferindo? Sim, é isso mesmo. Uhum. Que mais, gente? Que mais, Léo? O que mais contribui para a pessoa ter dificuldade em realmente se adaptar? Então... As pessoas ficam com meio negativo. Não entendi, Léo. As pessoas que ficam com meio negativo. Põe energia negativa? Mas como que é isso? As pessoas põem energia negativa naquela pessoa? Fica falando que não vai conseguir, que não vai dar certo. Uhum. Sim. Geralmente, né, eu vou falar um pouquinho, assim, do que eu também conheço da psicologia. Geralmente, quando uma pessoa, ela não tem nenhuma deficiência física e ela, em algum momento da vida dela, acontece um acidente, né, acontece algo e ela perde um dos sentidos, né, muitas vezes tem essa fase da aceitação, né? Muitas vezes a pessoa passa por vários estágios e o primeiro deles é não aceitar que aquilo aconteceu, né? E depois a gente tem uma negação do fato, né? Porque eu não quero aceitar que eu estou naquela condição, então geralmente tem uma raiva, uma revolta por aquilo ter acontecido com ela. E depois, aos poucos, ela vai... É como se a gente fosse processando um luto, né? De uma perda. Porque a pessoa, ela perdeu, às vezes, um membro do corpo dela, ou ela perdeu uma capacidade. Então, ela vai processando aquilo, né? E depois, com o tempo, né? Muitas pessoas acabam entrando em depressão, porque passaram ali por uma deficiência. Então... o fato dela não aceitar, dela negar, muitas vezes joga ela ali, porque ela se sente, muitas vezes, devido às crenças que ela tem, ela se sente incapaz de
ter uma vida normal, ela não para de acreditar nela mesma, né? E aí, quando ela começa a conhecer pessoas que começam a incentivá-la e mostrar que não, ela consegue, né, se adaptar e mostrar formas diferentes, isso muitas vezes acaba dando nessas pessoas uma motivação e uma percepção de que ela é capaz, de que ela pode realmente, e ela recupera a autoestima. Geralmente, a pessoa fica com uma autoestima abalada porque ela fala assim, minha vida inteira eu fiz tal coisa e agora eu não consigo mais. Mas muitas vezes a gente tem essa flexibilidade, né, de aceitar e passar por esse processo todo e saber que o nosso corpo ele é sábio e que de alguma forma ele vai nos responder ali e ele vai nos dar outras formas de lidar com isso. E a gente consegue se adaptar, né, a qualquer situação, circunstância, por causa que o nosso corpo ele tem muita sabedoria. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que os fatores emocionais, eles contribuem muito, né? A pessoa ela tem ali, ela muitas vezes se julga ali incapaz de fazer algo, e aí que muitas vezes a deficiência nos coloca, né, você é capaz, mas de um outro jeito, né, você vai ter que adaptar aquele modo que você fazia, daquele jeito que você fazia antes não vai funcionar mais, mas se você fizer diferente, você vai ter o mesmo resultado. São resultados diferentes, então, muitas vezes também acontece da gente ter aí, a pessoa adquirir uma deficiência, mas para que ela aprenda a ser mais persistente, resiliente, né? Então, uma das coisas que a gente estava falando no começo, né, da gente ser grato, né, por coisas boas e tal, e a gente vê que numa dificuldade, as dificuldades elas são como mestres, né, que nos ensinam coisas. E as dificuldades muitas vezes a gente olhar para elas como oportunidades, não só como um problema, né? Porque se a gente ficar sempre focado ali, eu tenho um problema, eu tenho um problema, eu tenho um problema, você vai ter um problema muito grande. Mas se você falar assim, não, isso aqui é uma oportunidade de eu aprender algo diferente, de eu ser uma pessoa melhor, e isso dá uma outra visão, é uma outra forma da gente olhar. Então, a gente tentar ter essa perspectiva mais positiva, não negar o que nos aconteceu, mas a gente aceitar. Aconteceu isso, eu não vou poder mudar, eu adquiri isso, mas como que eu posso lidar com isso, né? Qual que é a melhor forma de eu lidar com isso? Você concorda com o que eu estou falando? Vocês concordam, discordam? O que vocês acham? Eu concordo. Eu também. Muito bem, gente. Muito bem. Vera, às vezes, a pessoa não tem vontade de desempenhar e procurar coisas novas para fazer. Tá, mas assim, por que você acha que acontece isso, né? Uma pessoa adquire uma deficiência, ela tem uma dificuldade, né, no dia a dia dela, e por que ela não tem interesse, né, se acomoda naquilo, por que Às vezes pode ser uma depressão. Sim, ou pode ser que tenha alguém que fica fazendo tudo por ela. Isso também. Uhum. Muito bem. André, Léo, vocês conhecem alguém que adquiriu deficiência na idade adulta e teve dificuldade, ou um caso de sucesso também, uma pessoa que ela adquiriu uma deficiência? Até que superou. A Beth, a Vanessa. A Vanessa, mas elas quiseram.
A Beth, eu acho que todo mundo sabe isso, que a Beth, ela teve depressão, né? Com depressão e tal. A Vanessa, não. A Vanessa levou aquilo teve aí uma resiliência muito grande, né? Invejável, e levou isso de uma forma muito tranquila. O acidente, né? Porque na realidade a Vanessa estava de moto e um carro acho que fechou ela e ela caiu e a pessoa foi embora e não socorreu ela, né? E aí outras pessoas socorreram, enfim, e aí ela teve, né, eu acho que é metade da perna, né, que ela amputou de uma das pernas. E, enfim, a Vanessa não passou pelo processo da depressão, a Beth sim, né? Mas depois ela, através do esporte, né, da Fast Wheels, ela conseguiu dar a volta por cima, né? E hoje ela é uma pessoa aí de grande expressão. Mas, assim, tem alguém que vocês conheçam, o Léo, e além dessas que a gente está comentando aqui, que passaram pela deficiência na idade adulta e que superaram ou não? Não. Não, Léo, não conhece ninguém? Não tem algum caso de sucesso aí da Fast Wheels? Não assistiu eu, mas eu tive um professor meu de educação física, inclusive ele faleceu, ele teve um câncer que ele criou puxar a perna. Sim. Ele conseguiu superar. Conseguiu superar, se adaptar. E ele morreu de outra coisa? Eu não sei se ele morreu, mas ele era um senhorzinho, mas eu não lembro se foi por conta da idade ou se foi por outro motivo, agora eu não me lembro. Sim. Mas muito legal o que você está falando. Você vê, ele já tinha também uma certa idade, e ele teve uma deficiência e ele conseguiu levar a vida dele, né? Então, isso vai da forma como a gente encara a situação, a gente vê. Muitas vezes se a gente fica focado ali naquilo, né, que é um problema, que é uma derrota, que eu não vou ser mais capaz, e a nossa autoestima vai caindo, sim. Mas a gente tem pessoas também, muitas vezes, do nosso ambiente, né, que nos motivam, que acreditam na gente, que colocam a gente para frente. Isso, o apoio, né, moral, ele ajuda muito. André, tem alguém, André, que você conhece? Caso aí que você queira contar de sucesso? O Léo contou do professor dele. Tem um amigo também, que é Rafael Ramos também. Que era também do Fast Wheel. Então conta um pouquinho, o que aconteceu com ele? Ele sofreu um acidente de trabalho e desenvolveu a deficiência dele, aceitou como normal. E hoje ele está na Praia Grande, como corredor. Olha que legal, que bacana. Então, muitos casos. O nome dele? Fabi quer saber o nome, André. O nome é Rafael Ramos. O projeto está cheio aí de exemplos, né, de pessoas. A gente fala muito da Beth e da Vanessa porque elas inspiram muitas pessoas, né, mas
acho que foi o Robson que uma vez participou, que você falou de deficiência visual, né, Fabi? E eu acho que foi o Robson que participou e ele contou a história dele, que ele veio de Ribeirão Preto, de ônibus, que ele tem deficiência visual, sem enxergar, veio sozinho para Santos, mora sozinho, e eu acho que ele estava lá no Lar das Moças Cegas, se eu não estiver contando errado a história, mas eu acho que era isso mesmo, ele estava lá no Lar das Moças Cegas, e eles indicaram o Fast Wheels para ele. Fala. Para lá no Lar das Moças Cegas, tinha um professor, o Gilmar, que ele dá aula de brincada nunca, e ele também é deficiente visual. Que legal. E ele anda normalmente na rua. Com certeza, gente, com certeza. Muito bem. Porque vai desenvolvendo, né, gente? Tem uma amiga deficiente pedagoga. Muito bem. Mais exemplos, gente, de pessoas que adquiriram deficiência. Vocês sabem que tem um exercício, né, que a gente faz, eu aprendi isso na minha faculdade com uma professora, que ela falou assim, tenta quando você for tomar banho, fechar os olhos e fazer tudo de olhos fechados, né, e como se você não enxergasse mesmo, né, então fechar os seus olhos e tentar tirar sua roupa, tomar o seu banho, sair, se secar, se vestir, e aí ela estava falando que esse era um dos exercícios que ajudava a gente a ter foco, né, e atenção, porque aí a gente vai, muitas vezes mesmo de olhos fechados, a gente consegue visualizar, imaginar ali o nosso ambiente, como que ele é, né, então se vocês fecharem os olhos e vocês imaginarem ao redor aí do ambiente onde vocês estão, os objetos, as coisas que tem, vocês conseguem saber o que tem ao redor de vocês? Não. Você consegue, Léo? Não. Não? Se você fechar os olhos, você não consegue imaginar o que tem no seu quarto? Onde que tem coisas? Rodrigo. Ah, muito bem. O André também? Abre o microfone, que está fechado. Eu consigo. Consegue? Então. E é isso, né? Se você tentar fechar os seus olhos dentro do banheiro, né? Tomar cuidado para vocês não caírem, óbvio, né? Sim. Mas fazer tudo de olhos fechados, isso te dá uma percepção, né? Do que eu tenho ao meu redor e ajuda a gente a estar focando, porque muitas vezes é isso que eu falei, né? A pessoa perde a visão, mas ela vai aguçar o ouvido, a audição, o cheiro, né? O paladar, o tato. Então, ela vai sentir muito mais os outros sentidos do corpo para compensar a perda visual. E tem a questão também que a gente enxerga com os olhos da alma, né? Então, quando a pessoa perde a deficiência visual, quando ela tateia, né, coloca os dedos no rosto de alguém, ela enxerga aquela pessoa do jeito dela, especial, né? De coração. Então, é uma outra forma de ver, perceber e sentir, né? Uma também das deficiências que eu acho que é difícil é a surdez, né? Porque aí quando a pessoa não fala e não ouve, que aí aprender Libras não é uma linguagem muito fácil de aprender. E não é em todo lugar que a gente tem pessoas com
intérprete de Libras, né? Estou falando aqui, Fabi, que uma das deficiências também difíceis é a Libra, é a deficiência auditiva e a da fala. Eu não falo, eu não escuto, e aí a dificuldade, às vezes, das pessoas aprender Libras. Olha, Vera, do dividência é difícil. Umas mais, outras menos. Eu acredito que essa também ela seja bem desafiante, porque a pessoa ela aprende Libras, mas muitas vezes as pessoas que estão ao redor dela, que não possuem a deficiência, raramente aquela pessoa vai entender, vai conseguir se comunicar ou saber Libras, né? Então, eu tive uma paciente aí no Brasil que ela aprendeu Libras, que ela é professora, né? Mas espontaneamente, e ela falava que todo mundo deveria aprender Libras, porque muita gente tem essa deficiência e eles só acabam se comunicando entre eles ali e tem dificuldade porque as pessoas não conseguem se comunicar, né? Aprender Libras, acho que não precisa, né? Mas isso é fundamental, né, gente? A gente ser eclético, aprender, e acima de tudo a gente conseguir se adaptar, né, aos novos desafios, né, que às vezes a vida nos impõe, e a gente não sabe, e às vezes em algum momento a gente vai adquirir alguma deficiência, né, ou não. Então abertos, né, a isso. Mais alguém quer falar? Fabi, considerações finais? Se tem alguma dica aí para dar para o pessoal, Fabi? Que ganhou mais pouquinho água de lá, de alguém por acaso adquirir alguma deficiência que faça o seu melhor. Muito bem. Não tinha deficiência de dominar. Muito bem. Não deixar a deficiência limitar a gente, né? E muitas vezes a própria pessoa acaba se excluindo das outras pessoas e tendo preconceito também com ela mesma, além das pessoas fora que muitas vezes discriminam, né? E tem o preconceito, a própria pessoa também tem, né? André, tem alguma coisa que você queira falar? Dica ou aconselhar alguém? O que você diria para uma pessoa que tem uma deficiência adquirida? Respeitar, né? Respeitar. O que você daria de incentivo, palavra de incentivo? Eu, por exemplo, acabei de ter uma deficiência adquirida, o que você falaria para me incentivar? Aceitar a deficiência. Muito bem. Aceitar. Não desistir, né? Perseverar. Não, tem que enfrentar. Isso aí. E você, Léo? Não desistir, continuar tentando vai dar certo. Sim, isso aí. Então a pessoa aceitar, não desistir, ela é capaz, e muitas vezes a pessoa procurar uma ajuda de um profissional, né? Alguém que possa ajudá-la aí, caso ela tenha depressão. Então procure um profissional, um psiquiatra, um psicólogo para uma terapia, que muitas vezes vai também ajudar a pessoa a ressignificar tudo que aconteceu, processar, que é um luto, né, que a pessoa também passa
na vida dela e é um processo, né, de aceitação para que ela tenha qualidade de vida e viva uma vida melhor, né? E é tudo, nós somos capazes de absolutamente tudo, gente. Fast Wheels está aí para nos dar esse exemplo de que nós podemos nos adaptar a qualquer situação. Antes de encerrar, eu queria fazer o print aqui da nossa reunião. Se o Nelson quiser abrir, só para aparecer aqui na fotinho, vamos fazer o print de hoje. Muito bem, gente. Queria agradecer a Fabi pelo tema. Semana que vem, quem quer falar, quer trazer algum tema, Léo, André?